Estamos começando mais um programa Cobogoz aqui no canal Marketing e também nas nossas plataformas digitais. E hoje nós vamos aqui falar de temas complexos, só que trazendo eles para uma elucidação importante. Mas antes disso, eu quero te fazer um convite para que você siga as nossas redes sociais, Cobogoz Oficial, e também Empreiteira Digital, que é a nossa agência que apoia aqui o nosso programa, e eu estou ao lado da minha querida sócia, né? Empreiteira Digital. Tudo bem, Edi? Tudo bem, prazer estar aqui de novo hoje. E hoje é muito importante, né? Porque hoje é informação para tornar você e nós aqui em bilionários. Bilionários. De um jeito mais simplificado, teremos muitas informações especiais e relevantes aqui para fazer uma gestão ainda maior, né, dos bens, e vocês vão entender um pouquinho melhor sobre isso, que é o processo de tokenização. É isso? Exatamente. Eu vou contar um pouquinho do nosso convidado. O nosso convidado é o Jader Nogueira, referência no mercado cripto, fundador do portal CryptoShark e recém-listado pela Forbes como os 40 nomes mais influentes abaixo de 40 anos em tecnologia e inovação que estão liderando as novas regras da economia. Seja bem-vindo, Jader. Bom, primeiramente, boa tarde, pessoal. Quero agradecer imensamente a vocês. É uma honra estar aqui hoje para discutir sobre um tema tão importante que é... Vocês falaram de tokenização, né? Eu gosto de falar de Web3. A gente vê um novo mundo que está nascendo, uma transição realmente de tecnologia, que quem souber aproveitar essa inovação pode estar aí encontrando inúmeras oportunidades novas, um novo oceano para nadar. Vamos falar desse oceano hoje. Bem-vindo, Jader, um prazer recebê-lo, a honra é nossa. Muito obrigada. Aqui no nosso programa Cobogoz, trazendo assuntos que sejam realmente relevantes e transformadores para os nossos espectadores aqui. Então, seria legal contar um pouquinho, né, mais da sua... sobre você, sobre, inclusive, a Renata mencionou aqui, né, a Forbes, contar um pouquinho também desse contexto, como tudo isso vem na sua vida nesse momento. Ótimo. Bom, vamos falar sobre um tema muito importante, né, falar sobre essa trajetória. Para quem não me conhece, meu nome é Jader Nogueira, as redes sociais é o Jader Nogueira. Já estou nesse mercado há mais de 8 anos, falando, né, ensinando um pouco mais sobre essa nova tecnologia que é blockchain. Muitas pessoas hoje só falam sobre Bitcoin, criptoativos, mas é interessante entender um pouquinho mais sobre uma camada um pouquinho mais baixa, que é a tecnologia Web3. Entender um pouquinho mais sobre blockchain, sobre um novo mundo, uma nova economia que está nascendo. Então é isso que a gente vem fazendo há 8 anos. Hoje eu sou fundador também do portal CryptoShark, onde a gente traz atualizações do mundo, o que está em atualização, o que está crescendo. Então, o pessoal que quer acompanhar um pouquinho mais sobre esse mercado, lá tem muito conteúdo. Acabei me especializando em análise de dados on-chain. Durante esses 8 anos aí, a gente vem liderando as maiores tecnologias no mercado. Hoje sou um dos principais nomes dentro da Binance, que hoje é a maior corretora do mundo. Em relação à Forbes ali, é um marco ali de reconhecimento. Muito grande. Porque acho que tudo que é inovação traz uma barreira muito grande de aceitação. Então, durante esses 8 anos, chegar hoje e ser reconhecido pela Forbes, para o mercado tradicional, nossa, sabe aquele louco que há 8 anos falava sobre criptoativos, sobre Web3, agora está sendo reconhecido pela Forbes. Então, é um marco importante, assim como reconhecimento na minha carreira, né? Mostrar que a gente estava no caminho certo e continua no caminho certo. Então, são 8 anos de altos e baixos e reaprendendo, porque o mercado ele está em constante evolução. Nossa, que legal, né? E aí, é um assunto até relativamente novo. Obviamente, as pessoas têm ainda muitas dúvidas. A gente vai aproveitar aqui o máximo do seu tempo para esclarecer algumas delas hoje. Mas você falou sobre o Web3, né? Esse reconhecimento tão relevante e importante aí da Forbes. Mas pode dar um contexto, assim, antes, né, do que é o Web3, Web2, Web1, né? Só mais de maneira sintetizada aí para o pessoal entender um pouquinho melhor. Não perfeita essa colocação, até porque a gente veio de algumas reuniões hoje, quando a gente falava do termo Web3, para o pessoal ainda fica meio complexo, né? Sim. E é interessante também o pessoal que está do outro lado de casa entender que não é só Bitcoin, não é só Ethereum, mas existe todo um ecossistema por trás. Então, quando a gente fala de Web3, a gente está falando da evolução da internet. Quando a gente fala de Web1, o pessoal está em casa só
interagir um pouco, refletir. A gente está falando daqueles blogs de internet que a gente entra, lê o blog, mas não consegue interagir com o blog. Tu apenas está lendo. Sim. Já na Web 2, vamos dar um exemplo aqui do Instagram. Tu consegue hoje entrar no Instagram, tu consegue curtir, tu consegue comentar. Quando você está curtindo, quando você está comentando dentro da Web 2, ela está gerando um dado. Certo. Que hoje até brinco com o pessoal que quem está do outro lado de casa aí é funcionário da Meta, né? Porque o que a Meta hoje vende, o Facebook? É uma empresa bilionária. Ela vende os dados das pessoas. O que são esses dados? É tudo que a pessoa está interagindo. Tudo que a gente está falando no telefone, que o celular está captando. Ó, vamos comer uma pizza? Daqui a pouco já começa a chegar um anúncio ali, ó, tem a pizza aqui com desconto. Então, quando você curte uma publicação, você diz por algoritmo o que você gosta. Eu gosto de pizza, eu gosto de carro, eu gosto de tênis. A Meta reorganiza esses dados e vende para as empresas que querem vender algum produto para as pessoas que estão do outro lado. Ou seja, as pessoas estão produzindo dados para a Meta e ela está vendendo. E a gente fala assim, nossa, como eu sou especial, né? Tudo personalizado. E as pessoas não estão ganhando dinheiro com isso, né? Só as grandes plataformas. A gente chama de Web 2, onde os dados são centralizados. Então tem uma pessoa captando esses dados e estão vendendo, certo. E quem está do outro lado produzindo esses dados não está sendo recompensado. Quando a gente fala de Web 3, nós estamos falando da propriedade dos dados. Ou seja, a pessoa que está do outro lado, ela tem propriedade sobre seus dados. Por quê? É uma internet descentralizada. Ou seja, ela não é centralizada, onde a Meta consegue ter acesso. E aí a gente entra na descentralização. Então, resumindo, é onde para você interagir com as outras plataformas, elas têm que te recompensar. Então, uma nova forma de interação, são novos dados, uma nova cadeia, e a gente resume em propriedade de dados, onde você realmente tem a propriedade, a posse dos seus dados. E hoje, tá? Vou trazer um breve resumo aqui para vocês. Maravilhoso. Tem muitas pessoas sendo muito bem recompensadas na Web3 apenas por estar interagindo com novas tecnologias que estão sendo criadas lá. Assim, realmente, quando a gente fala de nova ordem econômica, a gente precisa entender um pouquinho mais, quando a gente volta para o mercado tradicional, é sobre os bancos. E aí a gente compara um pouquinho com o Bitcoin. O que seria a Web 2 dos bancos tradicionais? Os bancos são centralizados, onde você, para fazer um Pix hoje, fazer uma transferência muito alta, o seu gerente pode ligar para você e perguntar, mas por que você quer fazer essa transferência? 50 mil, 60 mil? Então fica a pergunta, será que realmente o dinheiro que está lá está na sua posse, é seu? Se tem uma pessoa te perguntando por que você quer fazer essa transação, já na Web 3, que é o dinheiro descentralizado, onde tem Bitcoin e todas as outras infraestruturas, o dinheiro é você compartilhar, você enviar, é você que tem a posse sobre esse ativo. Então, é um pouquinho complexo, mas a gente resume de internet centralizada e internet descentralizada. Olha, na descentralização a gente passa a ganhar dinheiro. Tem isso. Pessoal, dado informação, vale ouro. Vale ouro e salva muitas pessoas. Quando a gente está falando da guerra que teve lá na Ucrânia, mandaram bloquear as contas bancárias, cartões de crédito, as pessoas que tinham patrimônio e queriam sair do país estavam com seus bens tudo bloqueados. As pessoas que conseguiram fugir, aquelas que tinham Bitcoin. Ou seja, né, tu tem a propriedade realmente dos teus ativos. Muitas pessoas guardam riquezas que não podem movimentar se o governo não andar a bloquear. E aproveitando isso que você falou, né, da moeda, aliás, pode chamar o Bitcoin de moeda? Sim. Pode, né? É natural isso, né? O que mudou nesses últimos 2 anos nesse mercado cripto? Você vê que foi muito relevante. Bom, legal. Vou trazer aqui um exemplo para o pessoal. O que mudou de mais importante? Hoje, se você vê o Elon Musk, o homem mais rico do mundo, falando que ele está investindo em Bitcoin, qual é a sua aceitação? Vamos comparar o Jader, 8 anos atrás, falando sobre Bitcoin, dizendo que é um bom ativo para investir, e o Elon Musk falando. Em quem você confia mais, no Jader ou no Elon Musk? O Elon Musk, que é bilionário, né? Ele já é uma autoridade. Aí vem o Trump, líder da maior economia do mundo, e fala que Bitcoin é um ativo bom e que vai tornar o Bitcoin um ativo de valor para os Estados Unidos, ou seja, uma reserva de valor. A gente está falando que uma economia que por mais de 100 anos, o único ativo de valor que teve lá foi o ouro, que era a reserva de valor. E ele vai tornar o Bitcoin, ou seja, o mundo começa a olhar para o Bitcoin de outra forma. E aí entra realmente as instituições financeiras querendo investir nesse ativo, onde os maiores nomes influentes do mundo estão validando. Então, o que eu vejo é realmente esse reconhecimento por parte do mercado tradicional na aceitação da tecnologia.
Para o pessoal que está do outro lado de casa, quando a gente fala de ouro, porque o Bitcoin ele é comparado ao ouro moderno, né? Quando a gente fala disso, a gente está falando sobre as propriedades. O ouro poderia ser comparado com qualquer outra pedra, se não fosse as propriedades naturais do ouro, os elementos químicos que tornam ele um elemento realmente precioso. No Bitcoin, a gente fala que os elementos, as propriedades do Bitcoin, são os elementos matemáticos que o tornam único, ou seja, a segurança que o Bitcoin tem é uma segurança que nenhum outro ativo no mercado digital entrega. Só para o pessoal que está em casa ter um exemplo, pega o Pentágono, que é o lugar mais seguro, tem a maior tecnologia do mundo. Ele foi hackeado por mais de 2 vezes por um jovem de menos de 18 anos. Então o Pentágono ofereceu uma recompensa para quem conseguisse hackear o sistema, e esse menino foi lá e conseguiu hackear 2 vezes em menos de 24 horas. O Bitcoin está no mercado há mais de 15 anos, onde as maiores potências mundiais, os maiores países já tentaram invadir, hackear o sistema, e não conseguiram. Isso porque a gente fala o pessoal que está em casa, depois refletir um pouco mais. A gente fala da descentralização dos dados. Ou seja, hoje o poder computacional do Bitcoin está descentralizado ao redor do mundo todo por milhares de computadores e máquinas processando. Então, para um hacker invadir, ao mesmo tempo, ele teria que invadir todos os computadores ao redor de todo o mundo. Enquanto para invadir agora o Banco Central aqui, ele precisa invadir apenas um sistema. Não é à toa que agora há pouco tempo teve um hacker lá de bilhões aqui no Brasil. Ou seja, a descentralização gera isso. Um outro exemplo, pessoal, que está em casa digamos que hoje você tem um ativo na sua casa. Você tem 1 milhão dentro da sua casa. Se um ladrão invade lá, ele pega aquele 1 milhão na sua casa. Mas agora, se tiver dividido esse valor em várias outras casas, a dificuldade é muito maior. Ele tem que invadir todas as casas ao mesmo tempo para hackear. Então, hoje o Bitcoin gera maior segurança em relação a isso, essa descentralização de poder computacional ao redor do mundo todo. Muito bom, Nader. Eu tô aqui pensando, já vou até sair um pouco do roteiro. Se é algo mais seguro, se traz essa estabilidade, né? Por que ainda tem uma resistência tão grande, Jader, em relação a Bitcoin e outras? Eu diria que a maior resistência... Na sua visão, né? A maior resistência ainda é a mídia. E muitas vezes é o medo de perder para o novo, de fazer a troca para o novo, que acaba limitando. Digamos assim, quem aqui já tem carro elétrico? Eu tinha um preconceito com carro elétrico até pouco tempo. Tu começa a andar de carro elétrico, tu não quer mais andar com carro a gasolina. É um carro mais econômico, energia limpa. Só que para quem vende carro a gasolina, dizer que vender carro elétrico é melhor para eles é horrível. Imagina, eles vão perder o mercado, eles não têm carro, os caras estão fabricando motor, por que vão vender carro elétrico? Então, eles estão perdendo o mercado. Então, para não perder esse mercado, eles começam a mídia começa a dizer, não, mas o carro é ruim, a bateria dura pouco tempo. Então, eu vejo isso ainda no mercado cripto, essa aceitação dos bancos tradicionais, que, querendo ou não, ainda lideram essa economia, gerando uma informação que o ativo é ruim. Mas aí vem pessoas influentes como Trump, como Elon Musk e várias outras pessoas que estão se levando. Rompendo. Rompendo. E mostrando que realmente é um ativo seguro e que tem o seu valor. Então leva muito tempo. Eu acho que, até trazendo para as redes sociais, que é algo que a gente utiliza muito. Você utiliza hoje mais o Instagram ou o TikTok? Eu, particularmente, Instagram. Porque você já começou ali, foi interagindo com o Instagram, aprendeu. Se o Instagram agora mudar e virar uma plataforma como o TikTok, você vai dizer, por que você está fazendo isso aqui, Instagram? Pô, eu tô acostumado aqui, onde eu sei onde está a foto, onde eu envio a mensagem, agora você mudou completamente a plataforma. De repente, se o Instagram fizer isso, você vai ser obrigada a aprender o novo. Sim. Né? Mas a nova geração já está vindo lá no TikTok, quer interagir com o TikTok, dancinha, tudo mais rápido. Então, eu acho que mais é isso, realmente a nossa cultura foi estabelecida em cima de uma tradição, de uma tecnologia, e migrar para o novo, ter que se reinventar, aprender algo novo, não é o que todo mundo quer. Então, quando a gente fala que tem muita oportunidade na Web3, nem todo mundo quer estudar sobre esse mercado e se preparar. E aí a gente volta para um outro tema agora. Eu acabei de voltar do Blockchain Rio. Legal. E lá estava uma demanda por especialistas desse mercado muito grande, uma escassez. Muitas empresas querendo entender um pouco mais, querendo contratar pessoas desse setor e não tem. Não tem. Não tem. Então, o pessoal que está do outro lado de casa, fica uma dica. Tá? Tem um mercado novo onde não tem concorrência. Concorrência zero. Então, vale a pena estudar mais sobre o novo. Tem uma recompensa. Né? Tu vai abrir mão da zona de conforto, que já é um mercado tradicional, vai estudar um pouquinho mais sobre um mercado que é uma nova revolução
mas em outras partes ali tu vai se destacar muito mais rápido. E você comentou sobre estudar, sobre o novo, mas onde essas pessoas podem buscar informação de confiança e estudar? Existem cursos hoje, ou algo que as pessoas podem aprender assim, falar, aqui é uma fonte bacana? É interessante, porque hoje a gente vive uma obesidade de informações. Saber filtrar essas informações com qualidade é o que é a missão. Tem muitos gurus da internet, né? Mas vamos lá, hoje tem plataformas como a Binance, que hoje é a maior corretora do mundo, que ela tem uma academia de conteúdos te ensinando desde o básico, né? Hoje no YouTube tem muito conteúdo de valor. Pegar perfis que realmente são verificados, acompanhar esses perfis e acompanhando o conteúdo. Acho que estudar um pouquinho mais sobre o Web3. E hoje pode aproveitar também a internet, esses aplicativos de inteligência artificial. Lá tu consegue fazer algumas pesquisas, pegar por sites realmente recomendados, de confiança. Né? O meu perfil o portal do CryptoShark também tem muita informação sobre isso. Então o mercado está aí. Para quem quer acessar a informação, eu digo que a gente vive na era da informação, né? Que quem realmente quer está acessível para estudar mais. Você falou de algumas IAs que podem fazer isso, mas aí essas IAs são mais específicas do mercado ou a gente está falando de IA generativa? Como não, a IA hoje normal, ela já tem acesso. Tu dá um comando simples, eu quero estudar mais sobre o mercado de criptoativos, eu quero entender um pouquinho mais o que é o Web3. Alguns controles... prompts, né? Algumas definições de pesquisa. Já vai pelo menos dar um norte para começar. Vamos, né? Saindo daqui a gente já vai ali. Não, é interessante, até falando de fontes confiáveis, né? Porque realmente tem muito volume de informações. A gente tem que ter um cuidado muito importante com a fonte. Acho que esse é o recado, né? Aqui para as pessoas que acompanham a gente. E aí, aproveitando o gancho, né? Falando um pouquinho aqui ainda sobre criptos, né? O que você enxerga de prós e contras entre uma carteira própria aí de cripto versus corretora? Bom, perfeito. Acho que mais uma vez a gente volta para aquele assunto sobre a propriedade dos dados. Sim. Ter a propriedade, a posse dos ativos. Então, quando a gente está dentro de uma corretora, a gente tem que entender que a gente está no mercado centralizado, que é o mercado tradicional. Certo. Lembra quando eu falei lá do banco, eu quero fazer um saque agora de 100 mil... De repente, meu agente vai me ligar, vai pedir aprovação, vai perguntar por que é, para o sistema de segurança. Então, quando está dentro de uma corretora, tu pode passar por isso. Então, teus ativos podem ser bloqueados. Quando tu tem uma carteira realmente sua, você tem a chave privada dessa carteira. Aí você tem a propriedade dos ativos. Então, a única pessoa que tem acesso lá é você. O maior cuidado que tem que ter vamos lá, pessoas que ainda não têm disciplina em estar armazenando de forma correta a chave privada, a senha, porque às vezes tem 12 palavras que tu precisa dessas 12 palavras junto para poder recuperar a sua carteira. Então, as corretoras hoje tradicionais, são exemplos como se fosse banco, ainda estão no mercado centralizado. Se você perder a sua senha, você faz uma ligação e consegue recuperar a sua senha. Porque tem uma pessoa do outro lado para interagir lá com o sistema. Então, mais seria esse cuidado. Tá. Hoje, o meu foco seria, tenha a posse da chave privada dos seus ativos, porque isso realmente é o que te entrega o valor de você ter os seus ativos na mão e não ter. A gente fala também dos ETF, né? Quando perguntam, o que mudou nesses últimos 2 anos aí de mercado? A aprovação dos ETFs. O que são os ETFs? Né? Até para deixar claro aqui para o pessoal. Perfeito. Hoje os ETFs são, de uma forma bem simples para o pessoal do outro lado de casa, é um papel. Só que esse papel é oferecido hoje pelas principais bolsas de investimento do mundo. Então, digamos que hoje a maior bolsa dos Estados Unidos listou um ETF de Bitcoin. Então, esse ETF de Bitcoin, ele deveria ser pareado 1 para 1. É como se você estivesse comprando, investindo em Bitcoin, mas quem tem a posse desse ativo é a bolsa, ou a BlackRock, hoje é a maior instituição financeira que aprovou aí o maior número de ETF. Então, você não tem a propriedade, mas você tem um papel que te dá direito a uma unidade de Bitcoin ou uma fração de Bitcoin. Então, vale trazer um exemplo aqui do ouro. Quando você está investindo numa bolsa de valores, eu estou investindo no ouro. Mas se tu quiser pegar esse ouro agora e levar para outro país, você leva? Não, porque você só tem um papel, um título que te dá direito ao ouro. Então, em outras partes, você está investindo no ETF, tem acesso a uma liquidez global, porque está dentro da bolsa que movimenta bilhões de dólares, então o acesso ao Bitcoin é mais facilitado. Por outra parte, o cuidado é que você não tem realmente o acesso a esse ativo, né?
A propriedade desse ativo não é seu. Mas para o pessoal que está do outro lado de casa aí, é como a gente dissesse que está facilitando. Imagina se hoje tivesse, e já deve ter, né, alguns bancos, mas o pessoal que está acostumado a usar o banco do Itaú. E aí aparece lá, ó, agora você pode comprar Bitcoin. É como se eu estivesse falando que estivesse dando acesso para milhares de investidores do Brasil a comprar Bitcoin diretamente para o Itaú. Então, muitas vezes as pessoas não compram porque não têm esse acesso. Então, os ETFs realmente facilitaram esse acesso a grandes investidores institucionais a estar investindo em Bitcoin. E, só para a gente entender, foi o ETF que mais arrecadou dinheiro de toda a história dos ETF. O Bitcoin e o ETF de Ethereum foram os que mais arrecadaram investimentos bilionários. O que ativos levaram 20, 30 anos para arrecadar, o Bitcoin arrecadou aí em 3, 6 meses de ETF. Caramba, e são bens, em geral, assim, físicos, ativos? A gente percebe que as pessoas querendo diversificar o portfólio, né? Entendendo que hoje, o pessoal que está em casa, quando a gente fala do Trump querer tornar o Bitcoin um ativo de valor para o governo, ele está comparando isso ao ouro porque é deflacionário. Então, as pessoas conseguem entender que a demanda por Bitcoin está cada vez crescendo mais. O Trump fala que os Estados Unidos vai tornar o Bitcoin um ativo de valor. Vários outros países já começam a criar isso também, a armazenar mais Bitcoin. E o problema é, só existe 21 milhões de Bitcoin. Enquanto o ouro, que era o outro ativo que foi um ativo de valor por muito tempo, pode encontrar hoje aqui embaixo uma mina de ouro e minerar ainda mais ouro, mas Bitcoin não tem como encontrar novos Bitcoins, né? Então a demanda vem crescendo cada vez mais. Pode acabar? Que loucura, né? É porque talvez alguém... Como começou, né? Luiz, quem teve essa ideia, né? É uma boa pergunta. E as pessoas perguntam quem foi que criou. Sem dúvida não foi uma pessoa só. Foi um grupo de cientistas renomado e especialista em vários setores, de economia, de tecnologia, porque eles reuniram tudo em um lugar só. Porque, olha, quando a gente olha para a blockchain, onde o Bitcoin está, é muito mais complexo do que a gente possa imaginar. Quando a gente fala que somente o Bitcoin é algo tão simples. Quando a gente olha a tecnologia, uma coisa que não tá tão... não é, né? É muito complexo mesmo, né? Não dá para... Agora, legal porque a gente está vivendo um momento na economia, né? Eu diria que até global, de guerras, influência. Será que vai ter a terceira guerra mundial ou não? E quando a gente fala de descentralização, que o Bitcoin seria o dinheiro descentralizado, vale a pena a gente voltar no tempo e refletir sobre os meios de comunicações que eles utilizavam na Primeira Guerra Mundial e na Segunda, que eram informações criptografadas. Eles mandavam mensagens criptografadas para ninguém conseguir identificar essa mensagem do outro lado. E hoje o que a gente vê é a criptografia de ponta no Bitcoin. Né? Hoje vários países querendo quebrar essa criptografia e não conseguem acessar. Então, o pessoal hoje, na guerra que a gente está vivendo aí, essa guerra entre Ucrânia e os países, boa parte desses pagamentos são feitos em criptomoedas porque ninguém consegue rastrear de onde veio o pagamento. Da mesma forma que antes enviavam informações criptografadas na Primeira e Segunda Guerra Mundial, eles fazem isso hoje com dinheiro. Então, você sabe o ano em que tudo isso começou? 2009, 2008, por aí. Mas antes disso já teve outras tecnologias que tentaram criar, mas não conseguiram. Né, criar outros bitcoins. Então, o Bitcoin foi que realmente veio e passou por todo esse período aí e teve essa aprovação. E a tokenização, Jader? O que é e como ela funciona? Bom, quando a gente fala de tokenização, acho que vale a pena o pessoal que está do outro lado de casa estudar um pouquinho mais sobre a BlackRock. Hoje é a maior gestora de ativos do mundo, mais de 13 trilhões sobre gestão. Quando a gente está falando de 13 trilhões, a gente está falando 10 vezes o PIB do Brasil. Se for unir hoje o valor que ela tem, é maior que a economia da China, a economia do Brasil e vários países junto. Que inclusive eles defendem, né, esse processo, né, de tokenização, de títulos, né, de ações, enfim. E o próprio CEO da BlackRock, ele afirmou que nos próximos 10 anos 100% do mercado vai ser tokenizado. As pessoas que estão do outro lado da tela vão virar um token. Ou seja, vão virar um ativo, vão virar um dado dentro da blockchain. Ou seja, a gente está falando de 100% do mundo ser tokenizado. Então a gente está falando hoje do mercado cripto avaliado na faixa de 3 trilhões de dólares. Se a gente for pegar aí somente o valor
pega aí hoje da prata, que são mais de 2 trilhões, a prata vai ser 100% tokenizada, que vem para dentro do mercado. Então a gente está falando de 100% do mundo sendo tokenizado. Se a gente pegar somente o setor imobiliário, são trilhões de dólares que vêm para dentro desse mercado chamado de Web3. Quando a gente pega todas as empresas que estão hoje ao redor do mundo, que estão listadas em bolsas, essas empresas vão ser tokenizadas. Ou seja, tem uma nova economia nascendo, uma nova forma de interagir com a internet, de interagir com as empresas, novas formas de pagamento. E quem compreender isso daí vai conseguir surfar uma nova tendência, né? Queremos compreender isso aí, né? Muito então, bom, muito legal. Muito dinheiro aí envolvido, né, gente? E o principal hoje é acesso à liquidez global. Hoje, vamos trazer um exemplo simples aqui, mas tu quer fazer um pagamento hoje lá para a China, em Bitcoin ou USDT por meio de blockchain, ele vai chegar lá em questão de segundos. Se tu depender de fazer isso no mercado tradicional, é muito lento, pode levar às vezes uma semana para o pagamento, o dinheiro realmente chegar lá na conta. Então isso te dá acesso a uma liquidez global no mundo todo. Então a gente está falando aí de tokenização que já tem, tokenização de crédito de carbono, tokenização imobiliária, tokenização de dívida dos governos. Então hoje nos Estados Unidos tem plataformas que lideram a tokenização de dívidas do governo americano. Então, assim, a gente tem um leque de oportunidades. Ainda no Brasil, ainda está muito burocrático, o sistema aqui é muito lento, mas estão acelerando também. Então, a tokenização deve estar chegando em breve aqui no Brasil. Olha, dicas de ouro, hein, gente? Legal o pessoal que está do outro lado de casa, porque a gente estava numa reunião com alguns fundos de investimento que lideram as startups do mercado tradicional. E eu trouxe essa visão para eles refletirem um pouco mais, o pessoal que está do outro lado de casa também refletir. Hoje, as startups aqui no Brasil, elas brigam entre elas. Então, para cada setor deve ter, vamos botar aqui um número bem baixo, tá? Mas 1.000 startups brigando ali por um setor só. Quando a gente fala de Web3, a gente está falando que todas essas startups vão ter que ser reconstruídas na Web3. Né? Como se a gente estivesse falando de submundo. A gente vive aqui no mundo tradicional, que é a Web2, que está deixando de existir, mas um novo mundo já está sendo construído na Web3. Então, ou seja, essas empresas que já estão entendendo isso, estão vindo para cá. E essas vão liderar, ou seja, quem entender essa ponte e começar a investir nessas principais startups de Web3, tem um poder de alavancagem muito grande. Imagina você poder voltar no tempo e investir numa meta quando ela estava começando. Nossa. Porque pode ter certeza que nesse exato momento tem alguma meta sendo construída na Web3 que já entendeu que os dados da Web2 estão mudando e os dados da Web3 são outros dados completamente diferentes, uma nova forma de interagir com as pessoas, uma nova forma. Então, temos um grande mercado. Bastante. Agora, quando a gente fala, é muito inteligente, né? Essa mecânica aí. O que você pode trazer de possíveis erros que podem impactar ou derrubar o resultado no momento de compra na alta ou ainda alavancagem, né? Enfim. O que você... Bom, acho que o maior erro, eu diria que até a maior doença que a gente vive nesse século, que é a ansiedade, e o pessoal querer tudo para ontem, não conseguir enxergar a médio e longo prazo. Então o pessoal quer ter retornos muito rápido. E no mercado financeiro... Em qualquer que seja, né? Então esse retorno rápido é o que está fazendo muitas pessoas perderem tudo, por não ter essa paciência de realmente construir algo a longo prazo, né? Ter uma visão, eu vou investir nesse ativo por causa disso, daquele outro, que realmente tem uma estrutura por trás, mas a longo prazo pode me entregar um retorno. Então, acho que a ansiedade hoje é o que está prejudicando muitas pessoas. Pessoas que, até voltando aqui ao tema da Forbes, né? Teve muitas pessoas que começaram comigo há 8 anos atrás que deveriam estar também nesses números da Forbes. Né? Mas não estão lá porque desistiram no meio do caminho. Não tiveram essa perseverança, essa visão de longo prazo, né? Então, acho que para o pessoal aí o maior erro realmente é a ansiedade, querer buscar retornos rápidos, acaba caindo em muitas armadilhas. O segundo problema que eu vejo hoje no mercado é a alavancagem, muita gente com uma alavancagem muito alta. De repente o pessoal que está do outro lado de casa não vai entender, mas hoje no mercado você pode... eu tenho R$100 e você pode alavancar. Vamos supor, eu quero transformar esses 1.000 em R$100.000 em Bitcoin, é como se você estivesse pegando um empréstimo. Só que quando a pessoa utiliza a alavancagem, ela não entende que quando ela bota um multiplicador de 100, se o ativo subir 1%, ela ganha 100%. Mas se esse ativo cair 1%, ela perde 100% também.
Então, muitas pessoas acabam caindo nessa armadilha. E outra é, a gente vive na era da inteligência artificial. Então, hoje tem muito golpe por meio de inteligência artificial, pessoas gravando vídeo com imagem de outras pessoas, pedindo para interagir. E hoje na Web3 tem isso. Se você clicar em um link que é falso, dá acesso ao hacker poder invadir a sua carteira e drenar tudo que tem dentro dela. Então tem que tomar um cuidado muito grande quando a gente fala de Web3. Segurança da informação, né, gente? Isso é gravíssimo. Muito. E assim, esse mercado, ele é para qualquer pessoa. Assim, quem tem pouco dinheiro pode começar também? Eu diria que esse mercado é para todos, mas nem todos são para o mercado, né? Nem todos vão ter estômago para estar lidando com algo frio mesmo, com algo né? novo. Mas sim, hoje com pouquíssimo capital pode começar. Com R$50 você consegue comprar uma fração de Bitcoin, consegue comprar uma fração de Ethereum, já diversificar um pouco seu portfólio. E o mais importante não é o valor que você começa, é a experiência que você pode adquirir. Hoje, mesmo que a pessoa não tenha dinheiro nenhum na conta, mas somente ela começar a interagir, entender, vou abrir a minha carteira, vou abrir uma carteira de cripto, vou entender como é que funciona, eu vou abrir uma carteira descentralizada, começar a interagir, pegar a experiência, isso já tem um valor muito grande. Porque imagina quantas pessoas que gostariam de ter esse acesso, quantas pessoas que você pode ajudar ensinando ela como abrir uma carteira. E hoje tem muitas empresas querendo contratar. Então eu diria, a gente está falando de uma nova classe econômica, novos ativos, e muitas empresas querendo contratar pessoas que sabem lidar ou interagir com Web3, né? Então, com muito pouco, se não tiver nem um centavo na carteira, mas apenas entender e compreender um pouquinho mais sobre esse sistema, já vai estar na frente de milhares de pessoas. Legal. Eu fiquei aqui com uma curiosidade, que é, ouvindo você falar, né? Por que você olhou para isso e falou assim, quero entrar aí? Né, isso para mim é um nicho, aí que eu tenho oportunidade. E além da inteligência emocional, né, que a gente falou aqui de sangue frio, né, da ansiedade e tal, para olhar às vezes, né, perdendo ou ganhando ali, se conter um pouco, qual que foi seu diferencial para você prosperar e, né, e ser reconhecido, inclusive, pela Forbes? Interessante, né, esse reconhecimento. Mas voltando lá desde o começo, o que me fez ter interesse pelo mercado? Primeiro que eu comecei como um crítico no mercado de cripto, porque era uma época que tinha muito golpe financeiro, muita pirâmide, né? E o Bitcoin foi ativo, era um meio de pagamento, muitas pessoas acabaram utilizando o Bitcoin para aplicar alguns golpes. Eu gosto de falar isso até para o pessoal que está do outro lado, porque o pessoal quando fala de Bitcoin já... Isso é golpe. É como se a gente pegasse e falasse agora que a faca que esfaqueou o presidente... querer culpar todas as facas agora que existe porque foi um ativo que utilizaram para esfaquear o presidente. E não, né? A faca foi criada para cortar o pão, te ajudar, mas algumas pessoas podem utilizar isso como uma maldade. Então, eu era um crítico porque acreditava que o Bitcoin não tinha valor nenhum. E aí eu comecei a estudar um pouco mais para poder debater com as pessoas que aquilo era um golpe, que era uma moeda digital que estava na nuvem, que a qualquer momento as pessoas iam sumir com aquele dinheiro de lá e você ia perder tudo. E aí teve uma série que eu fui estudar sobre um depoimento de um juiz que ele foi julgar uma corretora de criptomoedas. Então o pessoal que está do outro lado de casa já deve ter visto na rua, quando tem umas plaquinhas, eu compro ouro, vendo ouro. Nos Estados Unidos, as primeiras corretoras de criptomoeda que existiram foram as pessoas que botavam placas e, eu compro Bitcoin, eu vendo. Então era de boca em boca que vendiam. E aí um banco e algumas instituições se reuniram para processar essa pessoa que vendia Bitcoin na calçada. E aí o juiz, avaliando todo o processo, ele viu aquilo e foi lá e abriu uma corretora de criptomoedas para ele. Eu falei, não, espera aí, o cara abandonou o cargo dele de juiz nos Estados Unidos para abrir uma corretora de criptomoedas. O que ele está enxergando que eu não estou enxergando? E aí aquilo me trouxe uma confiança a mais. É como eu falar hoje, o Trump está falando que o Bitcoin é bom, o Elon Musk está falando. Se um juiz me falou que é bom e foi abrir uma corretora, eu tenho que entender um pouco mais. Então, comecei a olhar para aquele mercado com outros olhos e na época eu já estudava sobre análise gráfica, que era mais voltada a B3, mercado futuros de Forex e ações. E aí eu fiz uma comparação. Esse mercado aqui é um bebê que está começando. Pega a B3, que já tem 100 anos, que já é um idoso. Qual é o mercado que pode me trazer uma alavancagem maior? Legal. Então, a competitividade lá não existia. É um mercado difícil, mas eu não tenho... A minha competitividade lá é muito pequena.
E ainda continua. Então eu tive essa visão e fui explorando muito ao longo dos anos e graças a Deus que eu tive persistência, né, de permanecer todos esses anos. E acredito que essa persistência vem da minha base de atleta, da minha adolescência. Então já fui atleta de jiu-jitsu, fui atleta profissional de MMA, Legal. acabei fazendo. Só que o esporte me trouxe realmente essa maturidade, essa perseverança de... Disciplina, né? Disciplina com o mercado, que precisa ter muito. Poucas pessoas hoje têm essa disciplina, perseverança. Então, disciplina, um pouco de inteligência emocional, um pouquinho de curiosidade para aprender, né, esse novo mundo e coragem. Ousadia, coragem. né? Quando você fala ali de disciplina e principalmente fator psicológico, né, a gente estava no almoço hoje, ainda fazendo uma reunião, e o menino falou que tinha perdido o irmão dele, que tinha sofrido muito. E eu lembrei ele que isso acaba mudando a tua personalidade, né? Eu perdi a minha mãe na adolescência e foi uma dor muito grande. Eu acho que perder a tua mãe, a pessoa que tu mais ama, meio que tu perde o chão. E eu falo pra ele, cara, o mercado, ele já me tirou tudo várias vezes e me entregou muito, mas eu não fico sofrendo com o que eu perco num dia. Porque a dor de perder a minha mãe foi tão grande que a dor de eu perder tudo no mercado e ter que recomeçar no outro dia, ela é simbólica. Aí eu perdi o dinheiro, amanhã eu volto a trabalhar e reconstruir. E hoje eu vejo que muitas pessoas dentro do mercado não sabem lidar com a dor de perder. O medo delas de perder é maior que a vontade delas de ganhar. Isso acaba travando. Ou até de iniciar, né? De iniciar algo novo, né? Imagina, a gente está falando de uma geração hoje tradicional que para ela estudar sobre o novo é uma dificuldade muito grande. Imagina uma geração que viveu a vida dela toda trabalhando e pagando com dinheiro de papel. Daqui a pouco ela foi obrigada a ter que pagar um cartão de crédito. Daqui a pouco fala em criptomoeda, que é algo que ela não pode ver, não pode tocar. Pô, mas eu tava sempre com o meu dinheirinho que eu podia tocar, podia pegar. Então é uma transição que tem seus obstáculos. Sim, imagino. Vou emendando aqui uma coisa que me fica... passou. Em relação ao Brasil e aos demais países, né? Como que você nos vê hoje, né? O Brasil em relação aos demais, em relação à Web3 e todos os temas que a gente vem trazendo, discutindo aqui contigo. Eu diria que o Brasil vive 10 passos atrás do mundo lá fora, principalmente quando a gente fala em tecnologia e inovação. China e Estados Unidos, A China foi o primeiro país a criar moeda de papel e foi o primeiro país a implementar a tecnologia blockchain, foi o primeiro país a criar a sua própria stablecoin. Aqui eles estão falando em construir o Drex, né, que seria o real digital. Isso na China já está em teste há 4, 5 anos. Então, enquanto o Brasil está pensando em avançar, eles lá já estão avançando. Pega os Estados Unidos, a maior economia do mundo, com incentivo e investindo muito em tecnologia e blockchain. Pega o Brasil aqui, eles querendo travar. Então, o Brasil ainda é muito lento. O bom disso tudo é que a gente consegue se antecipar às tendências, né? Tem uma frase que eu utilizo muito no meu dia a dia, que é: informação gera antecipação. E quem se antecipa no mercado lucra muito. Né? Muitas pessoas hoje que perdem dinheiro no mercado financeiro, até mesmo em criptoativos, são aquelas pessoas que entram apenas no hype, né? Na euforia. Eu investi em Bitcoin e ganhei, lucrei com Bitcoin. Aí todo mundo começa a comprar porque viu outra pessoa falando. Quando não tem ninguém falando, ninguém quer. Então, agora é o momento de estudar sobre essa tecnologia, que tem pouquíssimas pessoas falando. E lá fora já estão gritando há muito tempo. Então... buscar lá fora o que já é tendência, porque se depender do Brasil, quando chegar aqui no Brasil, já é tarde demais. Sim. E, Jader, trazendo uma questão um pouco polêmica também, né, nessas questões do que as pessoas falam de cripto é golpe também. Recentemente saiu uma matéria na BBC que trouxe um especialista em tecnologia da informação falando que cripto é algo para lavagem de dinheiro e também golpes digitais. Qual que é a sua visão assim, sobre esses especialistas que trazem essas falas? Interessante. Eu diria que o Bitcoin hoje é o maior golpe que existiu nos últimos 2000 anos. O maior golpe contra um sistema financeiro que, se a gente for refletir, tem muitos furos, muita corrupção. Então, quando a gente fala hoje de blockchain, a gente está falando de um lugar onde consegue auditar 100% das transações. Então, falar que o Bitcoin é utilizado para lavagem de dinheiro é o mesmo que eu fazer a referência que eu falei sobre a faca que esfaqueou o presidente.
ela foi criada para esfaquear o presidente? Não, ela foi criada para 1001 funções, mas tem uma pessoa que foi lá e esfaqueou. Falar que lavagem de dinheiro hoje por meio de Bitcoin existe? Sem dúvida, existe. É uma forma de pagamento, uma forma de transacionar dinheiro, mas hoje, quando a gente fala até mesmo de um sistema de hacker que teve, na blockchain, se acontecer alguma coisa assim, ou conseguir identificar que esse dinheiro é fruto de tráfico ou de lavagem de dinheiro, eles conseguem congelar rastrear esse dinheiro e congelar, ver até onde, qual foi a fonte, onde que esse dinheiro foi, para qual carteira foi, e quando ela for tentar sacar esse dinheiro, consegue bloquear. Então, hoje, a forma mais segura, a forma mais transparente, para o pessoal que está em casa, até para refletir um pouco mais, tá? Vamos falar sobre a maior economia do mundo. Quando a gente está falando de golpe e lavagem de dinheiro, a gente está falando dos Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos, ela pode emitir, agora, nesse exato momento, $1 trilhão lá. Chegar aqui no Brasil e comprar todas as empresas do Brasil, porque ela tem uma máquina de imprimir dinheiro, ela pode imprimir quanto dinheiro ela quiser. E tu acha que tem algum governo para chegar lá e dizer para ela, olha só, quanto que você emitiu hoje de dólares? Quantos dólares novos tu colocou no mercado para circular? Ninguém sabe. Pô, imagina que eles podem chegar aqui no Brasil agora e comprar tudo com o papel. Agora, isso já na blockchain, você não consegue fazer, você consegue ver realmente o que tem de transação. Então, mais uma vez eu falo, quando a gente fala até de dados on-chain, que eu sou especialista em dados on-chain, que é o que a gente compartilha lá no portal do CryptoShark. Eu consigo entrar hoje dentro da carteira da BlackRock, as maiores instituições financeiras, auditar ela publicamente, todos os dados são públicos. Eu consigo entrar dentro da Tether, que é uma emissora de dólar, e ver quanto que ela emitiu de dólar no dia. Isso eu não consigo ver no Banco do Brasil, eu não consigo ver nos Estados Unidos. Então, isso eu acho que seria o maior risco que a gente deveria estar de olho, né? Quando as pessoas falam de lavagem de dinheiro, acho que deveria monitorar muito isso, porque as pessoas depois vêm na TV e falam assim, a inflação está muito alta. Mas a inflação está alta por quê? Porque os governos estão emitindo uma dívida, estão emitindo mais dinheiro para pagar essa dívida, e quanto mais eles emitem dinheiro, mais dinheiro em circulação tem. Então, isso é um ativo extremamente inflacionário. A demanda pelos produtos vai acabar crescendo, então é um tema muito longo, mas não tem como querer discutir uma pequena falha que alguns grupos que a gente tem alguns dados que falam, né, que menos de 1% do volume transacionado hoje no mercado de criptomoedas vem por lavagem de dinheiro. Não tem como querer comparar isso com o mercado tradicional. Se a gente for olhar para o mercado tradicional, tem milhares de outras falhas que me levariam a uma preocupação muito maior. Segurança, transparência, né? Transparência é a principal. Sim. Ai, que pena que acabou, né? Então, eu tenho muitas perguntas ainda, a gente vai ter que convidar, convidar a Jader para voltar aqui. Parte 2. Até para o pessoal que vai assistir, às vezes tem dúvidas, então perguntas. acho que pode ir comentando também no conteúdo, depois a gente vai anotando para o próximo debate. Isso aí, comenta mesmo para que a gente possa trazer o Jader novamente para responder as perguntas. Né? Aulão, hein? Aulão. Acho que o mais importante é despertar as pessoas, às vezes, tipo, o que é Web3? Só gerar esse interesse de querer estudar um pouco mais sobre essa nova economia. Sem dúvida que está nascendo. Maravilhoso. A gente chama, né, aqui alguns masterclass. Muito obrigado feliz, pela oportunidade. Expandir um pouquinho mais a consciência, né, das pessoas. Nossa, aqui também, né, são assuntos muito relevantes e óbvio, né, que para seguir prosperando e sobreviver dentro de um novo contexto econômico é importante informação minimamente. Então, acho que se proteger aí de algo, até aproveitando que já acabou o tempo, né? Mas o pessoal deveria se preocupar muito realmente com essa hiperinflação que pode vir. Só para finalizar aqui, o pessoal olhar a taxa de juros que está muito alta e quando eles baixar essa taxa de juros, se prepara para uma inundação de notinhas verdes circulando no mercado aí, porque o papel eles estão emitindo e emitindo muito. Ponto de atenção aí para todos nós, né? Seguimos vigilantes. E Jader, por favor, deixa seus contatos novamente para quem quiser acompanhar o seu trabalho e também o portal. Estudar um pouquinho mais sobre isso, debater, até se tiver alguma pergunta, pode me procurar lá no meu Instagram, @ojadernogueira, mandar a pergunta diretamente no direct, que eu vou estar respondendo, e hoje é a principal rede realmente onde eu mantenho contato e atualizações, e o portal do CryptoShark, que aí é 100% somente de conteúdo voltado a dados on-chain, análise do mercado, o que está em tendência lá fora. Então o pessoal quer se antecipar, lembre-se, informação gera antecipação, e no portal do CryptoShark lá estão as principais informações do mercado.
pra gente se Muito antecipar. Bom, muito obrigada. E obrigada a você que acompanhou a gente até aqui. E não perca o próximo e não deixa de seguir Cobogosa Oficial e também Empreiteira Digital. A gente espera lá. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigado, meninas. Obrigada, Jader. Obrigada, Jader.